Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem, tá? Aqui é a professora Leilândia, professora de língua portuguesa. Hoje nós temos aqui uma videoaula muito importante, tá certo? Para todos os alunos do 8º ano. Nós iremos iniciar, queridos, estudando as palavras. Afinal de contas, nós necessitamos delas para fazer muita coisa, não é verdade? Nós precisamos das palavras para nos comunicarmos através da fala, né, oralmente, através da escrita, por meio de leituras. A palavra ela está sempre em nossa volta, nós sempre precisamos delas. Como nós vamos estudar língua portuguesa, nós vamos estudar o quê? O nosso idioma. E o nosso idioma ele é composto de palavras, certo? Então, essa aula ela é importantíssima, porque nós vamos hoje aprender um pouquinho a respeito das palavras que nós tanto fazemos uso, tá bom? Primeiramente, nós vamos iniciar com o conceito. O que é mesmo palavras? A gente se utiliza tanto das palavras, a gente fala muito em palavras, mas o que é mesmo palavras? Olha só esse conceito, queridos. Diz assim, olha, é uma sequência fônica, ou seja, é uma sequência de sons que se associa a um significado, certo? Então, o que são palavras? Palavras nada mais é do que o conjunto de sons que nós produzimos quando falamos, certo? E esse conjunto de sons vão se unir, vão se associar com um significado, certo? Então, isso que nós chamamos de palavras. Olha só, estou falando com vocês e estou me utilizando de palavra. Vocês estão ouvindo sons e cada som ele vai se associar a um significado. Então, isso nós chamamos de palavras, certo? As palavras, amados, elas são compostas de quê? De uma forma fônica, como nós falamos, e de um significado. A forma fônica é o que nós falamos, são os sons que utilizamos para pronunciarmos uma palavra. Enquanto eu estou falando com vocês, vocês estão ouvindo sons, certo? Então, isso é a forma fônica. E esses sons, eles se associam, eles se unem a um significado. E o que é o significado? É a ideia que vem logo à nossa cabeça quando nós ouvimos ou quando nós pronunciamos os sons. Olha esse exemplo aqui. Quando nós falamos a palavra sapato, nós pronunciamos, né? Alguns sons são ouvidos e também uma ideia surge imediatamente à nossa mente, que é a ideia de quê? De um sapato. Nós conhecemos o objeto, então essa ideia ela já está inserida em nossa mente. Então, só em ouvirmos a palavra sapato, além dos sons que nós pronunciamos, que é a forma fônica, nós temos o que? Essa ideia que vem à nossa mente, a ideia de um sapato. E essa ideia é o que nós chamamos de significado, certo? Olha que interessante. Além desses elementos, amados, quando nós pronunciamos as palavras, quando nós fazemos uso da palavra de qualquer forma, seja ela escrita, seja ela falada, nós também estamos fazendo uso do elemento chamado denotação. E o que é a denotação, professora? É o uso da palavra em seu sentido original. Então, quando eu faço uso de uma palavra e essa palavra está em seu sentido original, que é aquele sentido que nós conhecemos, que é aquele sentido que nós chamamos também de literal, certo? Então, nós estamos fazendo uso da denotação, tá bom? Nós podemos dizer que é o uso da palavra no seu sentido primitivo, ou seja, no seu sentido comum, em seu sentido habitual, no significado original, aquele sentido que nós já conhecemos, certo? Então, isso nós chamamos de denotação. Olha o exemplo aqui, olha. Quando nós pronunciamos, ouvimos, por exemplo, ouvimos a palavra manga, manga. O que é a manga, gente?
o primeiro sentido, o sentido original dessa palavra é o quê? São frutas deliciosas, que nós conhecemos muito bem, sim? Então, quando eu faço uso dessa palavra no sentido de fruta, certo? A palavra manga nesse sentido de uma fruta gostosa, docinha, cheirosa, eu estou usando a palavra em seu sentido original, nós chamamos de denotação. Então, a denotação é quando a palavra ela é utilizada no seu sentido original. Mas, além da denotação, as palavras elas podem ser utilizadas também no sentido conotativo, que é o quê? É o uso de uma palavra em sentido figurado. Ao contrário da denotação, o sentido figurado já é um sentido diferenciado, amados, certo? É um sentido simbólico, vamos dizer assim, ok? Por exemplo, aqui, nós temos esse exemplo aqui da palavra, a mesma palavra que utilizamos anteriormente, manga, ok? A manga nós sabemos que é uma fruta no sentido denotativo, mas eu posso utilizar no sentido conotativo, sim, quando eu utilizo, por exemplo, olha, a manga de uma camisa, certo? Vocês já ouviram falar? Sim, quando nós utilizamos nossa camisa, ela tem uma parte que também é chamada de manga, ok? Então, nesse sentido aqui, nós podemos dizer que essa palavra, ela está sendo utilizada no sentido conotativo, ou seja, ela recebe um outro sentido, um outro significado, certo? É o uso de uma palavra num sentido simbólico, como eu falei, ela vai depender de uma extensão do significado original ou do contexto. Então, esse sentido aqui, ele é ampliado, ele é estendido para trazer um outro significado, ok? Então, isso que nós chamamos de conotação, ok? É quando o sentido da palavra ele é alterado. Além disso, amados, nós temos também a relação entre as palavras. As palavras, elas mantêm uma relação entre si, certo? E essa relação pode trazer ideias de semelhanças ou de diferenças, que é o caso que nós podemos ver aqui. Olha só a relação entre essas palavras, entre as palavras. Nós temos uma relação de sinonimias, ou seja, que são os sinônimos. Vocês já devem ter ouvido falar em sinônimos, sim. O que são sinônimos, professora? Palavras que têm significados semelhantes. Então, quando nós vemos palavras que têm um significado semelhante, ou seja, um significado parecido, nós chamamos essas palavras de palavras sinônimas. Olha o exemplo que nós trouxemos aqui. Nós temos a palavra casa, certo? Além de casa, nós podemos chamá-la de quê? Moradia, nós podemos chamar de lar, tudo bem? Então, nós falamos, por exemplo, olha, irei para a minha casa. Olha, ontem eu estava em minha moradia. Olha, eu amo o meu lar, certo? Então, assim, a gente vê que são 3 palavras que se referem à mesma situação. Eu trouxe aqui até uma imagem de uma casa, tá bom? A imagem de uma moradia, a imagem de um lar. Entendem? Então, são 3 palavras que têm um sentido parecido, sentido semelhante. Então, esse tipo de palavras nós chamamos de sinônimos, certo? Nós chamamos de palavras sinônimas, porque elas têm essa relação de semelhança no sentido. Mas, além dos sinônimos, nós temos também os antônimos. E o que são antônimos? São palavras que têm sentido oposto, ou seja, ao contrário dos sinônimos, os antônimos têm um sentido diferente, têm um sentido oposto, ou seja, contrário. Eu trouxe até essa imagem aqui, queridos. Não trouxe as palavras, mas trouxe a imagem. Por exemplo, nós temos aqui um carro grande e nós temos aqui um carro pequeno. Então, grande e pequeno são antônimos, certo? São sentidos contrários, são sentidos opostos. Então, esse tipo de palavras nós chamamos de antônimas, palavras antônimas, certo? É o que nós chamamos de antônimos.
Alto, grande, por exemplo, bonito, feio, são antônimos. Claro, escuro, certo? Então, uma parte clara, ela é contrária de uma parte escura. Isso nós chamamos de antônimos. Tudo bem, queridos? E aqui à frente nós temos também o léxico. O que é mesmo um léxico, professora? Conjunto de palavras de uma língua. Então, qual é a nossa língua? A nossa língua é a língua portuguesa. E a nossa língua portuguesa, ela tem um conjunto de palavras, muitas palavras que nenhum ser humano tem o domínio de todas essas palavras, certo? Então, todas as palavras de nossa língua nós chamamos de léxico. Só lembrando, amados, que a nossa língua, ela é uma língua viva. A língua portuguesa, ela está em constante mudança, em constantes transformações, sabe? São tantos... São tantos os... Como é que nós podemos dizer, meu Senhor? São tantos os meios que possibilitam essa mudança de palavras. Por exemplo, os meios tecnológicos, certo? Todos os dias são criados novos objetos, novas situações. E esses novos objetos, essas novas situações permitem a criação de novas palavras. Então, a língua, com o tempo, ela vai mudando. Palavras que nós utilizamos hoje, amanhã talvez já não precisamos utilizar mais, são palavras que vão caindo em desuso, daí vão surgindo outras palavras e assim a nossa língua vai se renovando a cada dia, a cada momento, ok? Então, o léxico de uma língua é o quê? O conjunto de todas as palavras dessa língua. Nós não temos conhecimento de todas elas, certo? Porque são muitas as palavras, mas nós fazemos uso de uma parte dessas palavras. Cada pessoa tem um vocabulário, certo? O vocabulário é uma parte da língua, vamos dizer assim, é o conjunto de palavras que nós fazemos uso em nosso dia a dia. Você já conhece muitas palavras, sim? Então você tem o seu vocabulário próprio. E uma dica muito importante para nós enriquecermos o nosso vocabulário é o que? Estudando, leitura, principalmente, queridos. Nós que estudamos língua portuguesa, nós temos o dever de ler bastante, de fazermos leituras para que o nosso vocabulário vai se enriquecendo e nós tenhamos mais capacidade de nos comunicarmos melhor, de fazermos melhor uso da língua, certo? Melhor uso das palavras, que é o que nós estamos vendo aqui, ok? E para finalizar, nós deixamos aqui, olha, essa sugestão. Muita leitura. Com certeza esse ano nós iremos ler bastante, muitos livros interessantes, muitos gêneros textuais, muitas produções de textos. Nós faremos muito uso das palavras, tá bom? Tchau, tchau. Espero que vocês acompanhem essa videoaula, que sejam muito bem sucedidos. E em seguida nós temos uma atividade legal relacionada a este assunto. Não deixem de fazer, tá bom? Tchau, tchau. Até a nossa próxima videoaula.